Então, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10 nos diz assim: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham se tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a quem a portem, até que se hajam expurgado. Mediante diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Nós todos já lemos essas passagens todas do capítulo 5, do capítulo 6, muitas vezes, visto que estamos há 1 ano e meio trabalhando esse capítulo. Mas sempre há uma nova reflexão. E hoje eu gostaria de refletir um pouco mais sobre a questão das nossas reencarnações. Cada um de nós tem esse olhar muito específico, muito, eu diria, limitado da pessoa que nós somos hoje. Então, né, a Rose que nos apresentou é a Rose, a mãe do Oliver, é a Rose, a trabalhadora do nosso centro, é a pessoa que nós conhecemos com a sua biografia, né? Cada um de nós que aí está assistindo tem a sua biografia, sabe onde nasceu, com que família que veio, qual é o seu ambiente, onde viveu, onde vive. Só que isso é uma parcela de nós. Nós, como individualidades que somos, assumimos essas personalidades ao longo das nossas vidas. E nós não temos sequer a menor ideia de quantas vidas já vivemos, quantos cenários diferentes nós já conhecemos, quantas realidades diferentes. Isso eu estou falando do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Então, é comum que a gente tenha assim, né, visões ou pensamentos, porque eu vivi em Paris, porque eu já estive na Grécia. E a gente pensa, quem sabe, no sertão lá do Brasil, quem sabe no interior da Índia, quem sabe no interior da África, quem sabe lá nos Andes, vivendo, porque são realidades muito diferentes da nossa. Mas uma coisa é certa, não importa o local que nós estejamos, nós nos carregamos. Nós carregamos as nossas vivências, as nossas experiências. Mas o que marca mais qualquer um de nós é a nossa família, é o nosso círculo de pessoas com as quais a gente convive e os nossos atos. O que é que nós fizemos quando estivemos em outras e outras e outras encarnações? Nós sabemos que nós contamos, né, desse nosso formato aqui, ele é recente na Terra. Podemos, inclusive, sabemos disso, vir de outros orbes semelhantes ao nosso, ou de acordo com o nosso padrão. Viemos como homem, viemos como mulher, viemos como rico, como pobre, mas muitas vezes como guerreiro,
Porque a nossa idade, eu falava, né? Podemos contar aí máximo uns 12 mil anos nessa nossa forma, já constituindo família, parado num determinado local, porque antes éramos os nômades, né? Então, vejam, o que aconteceu naqueles tempos lá, nos tempos bíblicos? Será que a gente andou por aí? Não nas constituições dos países, na época lá da Idade Média, com tanta ignorância, com tanta estupidez, com tanta maldade, com tanta coisa. Até que nós andamos? O que é que nós fizemos? Então, Deus permite, inclusive, que a gente resgate um pouquinho, porque às vezes as faltas são muito grandes. Então, quando nós vemos hoje notícias, estão nos chegando a toda hora, notícias de pessoas que desistem da vida, porque alguma coisa ficou difícil, alguma coisa ficou ruim, nós ficamos pensando, meu Deus, eu devo ter pedido tanto essa oportunidade para renascer, e agora, diante de qualquer dificuldade, eu não consigo vencer. Porque, veja, as dificuldades, às vezes, estão ali com os nossos familiares, podem ser muito desproporcionais na vida presente ao que provoca na gente. Vou dar um exemplo. Então, você é uma criança e, por questões mínimas, você se magoa com o pai, você se magoa com a mãe, você toma que uma questão pequena, uma situação pequena, você nunca mais vai esquecer. Ah, porque a minha mãe naquele dia fez aquilo. Ah, porque o meu irmão não perdoa porque fez, aconteceu. O que é isso? Isso é aquela nossa individualidade lá de trás, que já conviveu com isso, que já passou por tudo isso, e que, diante de fatos muito pequenos, a repercussão é muito grande. Mas aí ele vem dizendo, né, é que a gente só vai ter a completa felicidade quando se tornar puro, quando a gente conseguir se adiantar com as provações da vida, que vão nos fazer adiantar. Das provações da vida os faz adiantar quando bem suportadas. Então, cada vez que essas coisas aconteçam conosco, vamos pensar, meu Deus, nessas minhas vidas todas que me constituíram como Lúcia, como eu estou aqui agora, o que será que eu andei fazendo? O que será que eu fiz contra essas pessoas que agora, por coisas às vezes que eu digo são tão pequenas, mas me fazem sofrer? Talvez na hora a gente sofra, mas depois a gente vai pensar, não, isso tem uma razão de ser. Se eu não estou conseguindo entender agora a proporção entre a causa e o efeito, é possível que tudo isso venha lá de trás, que tenha sido eu mesma aquela pessoa que causou. Isso é tão verdadeiro que Santo Agostinho, quando ele vai falar lá no capítulo 14 sobre a questão dos pais, né? E ele aborda essa questão dos filhos ingratos, dos filhos com grandes dificuldades, pais e filhos, ele diz uma frase que para nós é fundamental guardar no coração. Um de nós errou muito. E aí eu sempre complemento, quando eu faço essas palestras, que a gente fala disso, digo, pensa sempre que foi você. Pensa sempre que foi você. Porque assim você pode, de alguma forma, tentar se melhorar, tentar resgatar. Então, com esses pensamentos, vamos à nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, e agradecer por esse conhecimento que hoje nós temos, que nos faz perceber que não existe injustiça, que não existe nada errado, que é só mesmo a nossa miopia espiritual que não nos deixa ver. E com esse sentimento de gratidão, vamos orar, vamos pedir a Deus por todas essas pessoas que sofrem sem ter esse conhecimento, que se acham injustiçados, esses que estão desistindo da vida, muitos em idade tão jovem. Que sejam fortalecidos, que os bons espíritos, esses espíritos que nos esclarecem, que nos orientam, possam servir de suporte, de firmes bastões nas mãos dessas pessoas, para que confiem, que eles encontrem amigos na terra,
que possam lhes falar sobre esses princípios que nós espíritas conhecemos, que haja mais esclarecimento, Senhor. Os seus amados benfeitores, esses que estão nas nossas casas espíritas, aqueles que estão na nossa casa espírita, possam estar junto a essas almas em situações de aflição. Que todos possam acordar a tempo e entender que nada há de errado, que somos filhos de Deus e que aqui estamos por acréscimo de misericórdia, por bênção que nos ofereceu a vida presente. Uma vida em que tem tantos encantos que basta que saibamos recolhê-los. Pedimos ainda por todas as nossas famílias, por todos aqueles que se encontram adoentados, para que encontrem na oração, nas lições do Evangelho, no conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a força, a vontade para continuar. E assim, Senhor, oramos por todas as famílias, por todos nós, por todos os aflitos, que as suas bênçãos cheguem em forma de bálsamo para aqueles que sofrem, e que a sua seja sempre a presença marcante nos nossos corações, como um farol a nos iluminar a caminhada. Obrigado, Senhor, e fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.